O vento uivava pelos campos vastos da fazenda Montenegro, um império de riqueza construído sobre o suor e a terra. Elias Montenegro, um homem cujas mãos calejadas contavam histórias de trabalho árduo e sucesso, observava a paisagem. Mas sua mente estava longe das plantações ou do gado premiado. Seu olhar fixo no horizonte escondia uma tormenta pessoal. Ao seu lado, Sofia, sua esposa, era a personificação da elegância e mistério. Seus olhos profundos, quase sempre opacos, pareciam guardar uma história não contada, um universo particular. Elias a amava com uma intensidade que beirava a obsessão, mas a lacuna entre eles crescia. Ele sentia um muro invisível, intransponível ao redor dela. Sofia era linda, uma rosa rara desbrochando no cenário rural, mas sua beleza vinha acompanhada de uma distância quase etérea. Ela cumpria seu papel de esposa do fazendeiro, organizava os eventos e administrava a casa com maestria. Contudo, Elias jamais sentiu que a conhecia por completo, que havia chegado ao cerne de sua alma. Os anos de casamento trouxeram prosperidade e uma rotina agradável, mas não a intimidade que Elias tanto ansiava. Ele a via sorrir, a ouvia rir em conversas com as damas da sociedade, mas sempre sentia que havia algo por trás daquele semblante, uma peça faltante no quebra-cabeça de sua vida a dois. A inquietação se tornara uma chaga aberta em sua alma. Nos últimos meses, os sinais haviam se intensificado. Pequenos fragmentos de conversas que se interrompiam, olhares furtivos. Elias sentia que Sofia estava cada vez mais distante, presa em seus próprios pensamentos, em suas próprias memórias. O desespero começou a corroer o fazendeiro. Ele havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não a totalidade do coração de sua esposa. O segredo dela era a única coisa que o impedia de alcançar a paz, a certeza de um amor sem ressalvas. Essa obsessão consumia-o dia após dia. Elias sentia que precisava de respostas e estava disposto a pagar qualquer preço para obtê-las. Aquele muro de silêncio entre eles precisava ser derrubado, mesmo que isso custasse uma fortuna. Ele sabia que a verdade poderia ser dolorosa, mas a incerteza era um tormento ainda maior. A decisão de Elias veio numa noite de insônia, enquanto o relógio da sala batia as horas com uma cadência lúgubre. Exausto de conjecturas e noites em claro, ele entendeu que a abordagem direta falhara. Sofia jamais se abriria por vontade própria, não depois de tantos anos. Ele precisava de um intermediário. Seus olhos então recaíram sobre Clara, a empregada mais antiga da fazenda, uma mulher discreta e observadora. Clara havia chegado a Montenegro ainda menina, crescido e envelhecido sobre o teto daquela casa. Ela conhecia cada canto, cada rotina, cada murmúrio dos corredores. Elias a considerava como parte da família, alguém de confiança absoluta, com uma lealdade inquestionável. Ninguém mais teria a oportunidade de observar Sofia de tão perto, de captar os pequenos gestos, as nuances que passariam despercebidas por outros. Clara era a chave. Na manhã seguinte, Elias chamou Clara ao seu escritório, um lugar onde poucas pessoas tinham acesso. O ambiente era solene, as paredes revestidas de madeira escura, a mesa maciça. Clara, acostumada a cumprir ordens e permanecer discreta, sentia um frio na barriga. Ela entrou timidamente, com as mãos cruzadas à frente do corpo, os olhos baixos. Elias, um homem que raramente mostrava fraqueza, estava visivelmente perturbado. Ele a convidou a sentar, um gesto incomum que só aumentou o nervosismo da empregada. Clara. Elias começou, com sua voz rouca e pela insegurança. Eu preciso da sua ajuda para algo que vai além das suas funções habituais. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas para sua proposta ultrajante. Aquele momento mudaria a vida de ambos para sempre. Clara apenas assentiu, seu coração acelerado, sem ousar interromper. Ela sentia a gravidade daquele encontro, a tensão no ar,
A curiosidade se misturava ao medo do desconhecido, do que o fazendeiro milionário poderia pedir a ela. Elias olhou Clara nos olhos, sua voz embargada pela emoção e pela vergonha da confissão. Clara, eu preciso que você descubra o segredo de Sofia. O que quer que ela esconda de mim, eu preciso saber. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram na quietude do escritório. Clara arregalou os olhos, chocada com o pedido. Espionar a patroa? Aquilo era impensável, uma traição à confiança que ela sempre prezou. Ela tentou balbuciar uma recusa, mas Elias a interrompeu, levantando a mão. A seriedade em seu rosto era inegável. Eu sei o que estou pedindo, Clara, e sei o quão ultrajante é, mas a incerteza está me destruindo. Ele se inclinou sobre a mesa, sua voz ganhando uma intensidade quase desesperada. Eu ofereço a você uma quantia que mudará a sua vida para sempre. Então Elias pronunciou os números, 20 milhões de reais. O som da quantia fez o ar rarear para Clara. Ela, que sempre viveu com o mínimo, não conseguia sequer conceber tal fortuna. Seus joelhos fraquejaram, a incredulidade estampada em seu rosto. E não é só isso. Elias continuou, como se 20 milhões não fossem o bastante. Para garantir que você entenda a seriedade do meu pedido, e como um bônus especial, eu lhe darei a bezerra de ouro da fazenda Montenegro, a vaca prenha que vai dar o primeiro bezerro da nossa nova linhagem. Clara estava muda. 20 milhões de reais e a vaca prenha, o animal mais valioso do rebanho, um símbolo de prosperidade e futuro. Elias não estava apenas pagando, ele estava investindo nela, dando a ela uma promessa de uma nova vida. Aquilo era muito mais do que ela jamais sonhou. O peso da proposta era avassalador. Ela, uma simples empregada, de repente tinha em suas mãos a chance de uma vida de luxo. A moralidade da situação era clara, mas a tentação, quase irresistível, pairava sobre ela. A mente de Clara girava em turbilhão, tentando processar a oferta. 20 milhões e a vaca prenha? Ela, que sempre sonhou em ter sua própria casinha em um pequeno pedaço de terra, agora via a possibilidade de uma fortuna inimaginável. O dinheiro poderia curar todas as suas dores. Sua mãe estava doente, precisando de remédios caros e de um tratamento que ela jamais poderia pagar. Seus irmãos, com filhos pequenos, viviam na miséria, lutando para sobreviver no dia a dia. A oferta de Elias era a solução para todos os seus problemas, uma chance de tirar sua família da pobreza. Mas a lealdade, um valor que Clara sempre cultivara, chocava-se violentamente com a tentação. Sofia sempre fora gentil, embora distante. Espioná-la, trair sua confiança, parecia um mato vil, sujo. Seu coração se apertava só de pensar na possibilidade. Clara imaginava os olhares de desaprovação de sua mãe, a vergonha de si mesma. Ela sempre se orgulhara de sua honestidade e integridade, mesmo na pobreza. Mas a pobreza era cruel e as necessidades de sua família eram urgentes, gritantes. Os valores que a haviam guiado por toda a vida estavam agora em xeque. De um lado, a moralidade e a consciência. Do outro, a oportunidade de uma vida digna para ela e para aqueles que amava. Uma batalha interna feroz se desenrolava em sua mente. Ela olhou para Elias, seu semblante marcado pela angústia. Ele parecia um homem afogado em desespero, disposto a tudo para encontrar a paz. Clara sentiu uma pontada de pena por ele, mas a situação era complicada demais, pesada demais. A decisão não era apenas sobre dinheiro, era sobre o que ela estava disposta a sacrificar. Sua honra, sua paz de espírito, em troca da segurança financeira. Era um preço alto, mas talvez fosse o único caminho para a redenção de sua família. Clara respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Olhou para o fazendeiro, seu semblante um misto de esperança e culpa. Senhor Elias, ela começou, sua voz quase um sussurro. Eu aceito. A palavra soou estranha em seus próprios ouvidos. Elias soltou um suspiro de alívio, a tensão escoando de seus ombros. Obrigado, Clara. Eu sabia que podia contar com você. Seus olhos antes sombrios agora tinham um brilho de esperança.
Ele sabia que o que estava fazendo era errado, mas a necessidade era maior. Mas eu tenho uma condição, Clara continuou, sua voz ganhando um pouco mais de firmeza. Eu não serei apenas uma espiã cega, mas uma pessoa com a sua própria consciência. Eu vou procurar a verdade, mas não vou inventar nada. Direi apenas o que eu realmente descobri. Elias assentiu rapidamente, aceitando a condição sem hesitação. A integridade de Clara era exatamente o que ele valorizava nela. Ele não queria mentiras ou fofocas, ele queria a verdade, nua e crua, por mais dolorosa que fosse. E também, Clara acrescentou, eu não vou fazer nada que possa prejudicar Dona Sofia diretamente. Minha busca será discreta, sem confrontos. Não sou uma detetive, apenas uma observadora. Ela queria deixar claros seus limites éticos. O fazendeiro compreendeu. Ele confiava no discernimento de Clara, na sua capacidade de navegar pela delicada situação. O importante era que a busca pelo segredo começasse e que as informações chegassem até ele, de forma segura. Assim, um pacto silencioso foi selado naquele escritório, entre o fazendeiro milionário e a empregada de confiança, um acordo que mudaria não só a vida de Clara, mas também o destino da família Montenegro de uma forma irreversível. A rotina de Clara mudou sutilmente após o pacto. Agora, cada tarefa, cada movimento na mansão ganhava um novo significado. Ela não era mais apenas uma empregada, era uma observadora, uma detetive relutante, com uma fortuna em jogo. Seus olhos, antes focados em afazeres domésticos, agora se detinham em Sofia. Ela observava a patroa no café da manhã, no jardim, nas visitas à biblioteca. Cada gesto, cada expressão era analisado com uma nova lente, buscando pistas. Clara notou os pequenos hábitos de Sofia, o jeito de segurar a xícara, o livro que ela sempre relia, a maneira como os olhos dela se perdiam no horizonte. Ela anotava mentalmente esses detalhes, construindo um perfil da mulher que ela pensava conhecer. Mas a culpa era uma sombra constante. Cada olhar furtivo em direção a Sofia, cada anotação mental, parecia um ato de traição. Clara sentia um nó no estômago, um peso no coração. A riqueza prometida vinha com um custo moral pesado. Mas a imagem de sua mãe doente e de seus irmãos lutando por comida a impulsionava. Aquele dinheiro era a salvação de sua família, uma chance de uma vida melhor. Ela não podia fraquejar, não depois de ter feito o acordo. Sofia, alheia a tudo, continuava sua vida, sua elegância intocada, seu mistério inabalável. Ela sorria para Clara, pedia ajuda com os arranjos de flores, discutia o menu do jantar. A normalidade da interação tornava a tarefa de Clara ainda mais angustiante. As semanas se passaram e a investigação silenciosa de Clara começou a render alguns pequenos frutos, embora ainda confusos. Ela notou que Sofia tinha um pequeno relicário de prata, sempre guardado na gaveta de sua mesa de cabeceira. Nunca o usava, mas o acariciava com frequência. Dentro do relicário, Clara conseguiu vislumbrar rapidamente uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo. Era a imagem de uma jovem, os cabelos escuros e presos, com um sorriso quase idêntico ao de Sofia, mas com um brilho nos olhos que a patroa não possuía. Havia outro rosto, um homem jovem, ao lado dela. Outro detalhe intrigou Clara. Sofia recebia cartas ocasionais, sem remetente visível, entregues por um velho carteiro de uma cidade vizinha. Ela as lia em seu escritório sozinha e as queimava cuidadosamente na lareira, sem deixar vestígios. O ritual era sempre o mesmo. Essas cartas eram curtas e Clara só conseguia ver fragmentos de palavras: segurança, lembranças, nunca conte. A curiosidade da empregada aumentava, mas a culpa também. Ela se sentia como uma intrusa, violando um espaço sagrado de memórias. Os olhos de Sofia, que Elias achava opacos, revelavam um brilho diferente após a leitura dessas cartas.
uma melancolia profunda, mas também uma leveza, como se um peso fosse momentaneamente aliviado. Ela parecia dividida entre a dor e a gratidão. Clara percebeu que Sofia evitava certas conversas, especialmente sobre seu passado antes de conhecer Elias. Qualquer menção à sua infância ou adolescência era habilmente desviada, com uma desculpa educada ou uma mudança de assunto. Essas eram pistas tênues, mas suficientes para indicar que havia, de fato, um passado oculto, um segredo bem guardado, protegido por rituais de queima de cartas e um relicário, elementos que compunham um quebra-cabeça intrigante e doloroso. A fotografia no relicário e as cartas queimadas se tornaram um foco da investigação de Clara. Ela sabia que a chave para o segredo de Sofia estava nessas conexões do passado, habilmente apagadas e escondidas de Elias. Quem era a jovem na foto? E quem enviava as cartas? Um dia, enquanto arrumava a biblioteca de Sofia, Clara encontrou um livro antigo, com a capa um pouco desgastada. Não era um dos livros que Sofia costumava ler. Ao folheá-lo, caiu uma flor seca, delicadamente prensada, e um pequeno pedaço de papel. No papel, uma caligrafia elegante, mas diferente de Sofia, dizia: "Para minha eterna Maria, que a paz te encontre sempre." A data era de muitos anos antes do casamento de Sofia e Elias. O nome Maria a fez parar. Clara nunca havia ouvido Sofia usar outro nome, nem mesmo Elias. Seria Sofia talvez Maria no passado? A jovem na foto, o homem ao lado dela, o nome diferente. Uma nova identidade? A possibilidade era perturbadora e fascinante ao mesmo tempo. A empregada começou a observar as reações de Sofia quando o nome Maria era mencionado ao acaso na televisão ou em conversas alheias. Um sobressalto sutil, um desvio de olhar, um breve momento de distração. Pequenos indícios que reforçavam a suspeita de Clara. O homem da foto também era um mistério. Seria um antigo amor? Um irmão? Elias nunca havia mencionado a família de Sofia, apenas que ela viera de uma pequena cidade do interior, sem parentes próximos. A história dela era vaga, nebulosa. Clara percebeu que Sofia vivia em duas realidades, a presente, como a senhora Montenegro, e uma passada, como Maria, protegida por um véu de silêncio. A urgência de desvendar essa dualidade aumentava e a empregada sentia-se cada vez mais envolvida. Elias Montenegro, impaciente, cada vez mais ansioso, começou a pressionar Clara. Os encontros secretos no escritório se tornaram mais frequentes e suas perguntas mais incisivas. Ele queria respostas, queria saber o que Clara havia descoberto. "Alguma coisa, Clara? Você descobriu algo?" A voz de Elias era carregada de uma urgência crescente, quase um sussurro desesperado. Ele parecia mais magro, seus olhos denunciavam as noites mal dormidas, consumido pela dúvida. Clara, sentindo o peso da responsabilidade, relatou as pistas tênues: o relicário, a foto antiga, as cartas queimadas, o livro com o nome Maria. Ela tentou ser o mais objetiva possível, sem adicionar suas próprias interpretações. A menção do nome Maria fez Elias reagir com um sobressalto. "Maria? Quem é Maria? Sofia nunca mencionou outro nome?" Sua voz subiu um tom, revelando a fúria e a confusão que fervilhavam dentro dele. Ele se sentia traído, enganado. Clara explicou suas suspeitas sobre a dupla identidade, sobre um passado que Sofia parecia ter deliberadamente apagado. A hipótese da empregada parecia plausível,
assustadoramente coerente com o mistério que envolvia sua esposa. A frustração de Elias era palpável. Ele havia investido uma fortuna, sua paz de espírito, na esperança de ter a verdade. E agora, a verdade parecia ser ainda mais complexa, um emaranhado de segredos e mentiras que o afastavam ainda mais de Sofia. Continue, Clara. Não pare. Elias ordenou, seus olhos fixos e determinados. Não importa o que você descubra, eu preciso saber. Encontre o resto da história, o que quer que Maria esconda. A caçada se intensificou. Clara, sentindo a pressão de Elias e a culpa crescente, decidiu tentar uma abordagem diferente, mais sutil. Ela queria dar a Sofia uma chance de se abrir, de compartilhar seu fardo, antes que a verdade viesse à tona de uma forma dolorosa. Numa tarde, enquanto ajudava Sofia com a arrumação de algumas caixas antigas no sótão, Clara mencionou casualmente: Dona Sofia, às vezes as pessoas têm segredos, coisas do passado que elas preferem guardar. Ela observou a reação da patroa. Sofia parou o que estava fazendo. Seus olhos marejados se voltaram para Clara. Um breve silêncio pesado preencheu o sótão. Apenas o som do vento batendo nas janelas. Clara sentia o coração apertar, sabendo que estava pisando em terreno perigoso. Sim, Clara, Sofia respondeu. A voz quase um sussurro. Todos nós temos nossos fantasmas, não é? Coisas que nos moldam, mas que nem sempre podemos compartilhar. Havia uma profunda tristeza em seu olhar, um véu de melancolia. Clara sentiu uma pontada de remorso. Aquela mulher, tão bela e aparentemente forte, guardava uma dor secreta. A empatia da empregada aflorou e ela se viu dividida entre a lealdade a Elias e a compaixão por Sofia. Às vezes, compartilhar pode aliviar o peso, Clara ousou dizer, tentando encorajá-la, sem revelar sua própria missão. Ela queria dar a Sofia uma ponte, uma oportunidade de se libertar, de contar sua própria história. Sofia apenas suspirou, um suspiro pesado que carregava anos de segredo. Talvez, Clara, mas nem todos os segredos podem ser revelados sem causar ainda mais dor. Ela então se voltou para as caixas e encerrava a conversa. A tentativa de Clara falhou. Sofia não estava pronta para se abrir e a empregada soube que teria que continuar sua busca, seguindo o rastro das pistas, por mais doloroso que isso se mostrasse para ambas as mulheres. Determinada a encontrar a verdade, Clara intensificou sua busca. Ela começou a investigar a cidade natal de Sofia, uma pequena vila a algumas horas de carro da fazenda. Usando contatos indiretos, conseguiu algumas informações. O nome Maria era conhecido por alguns moradores mais antigos. Eles se lembravam de uma jovem chamada Maria, com traços muito semelhantes aos de Sofia, que viveu ali há muitos anos atrás. Mas a história dela era sombria, marcada por tragédia. Maria, a jovem da fotografia, havia sido noiva do homem que estava ao seu lado na imagem. Um rapaz da vila, de boa família, com quem ela planejava se casar. A comunidade esperava um futuro brilhante para eles. Mas o destino interveio de forma brutal. Uma doença repentina e devastadora levou o noivo de Maria dias antes do casamento. O choque foi imenso, a tristeza inconsolável. Maria se isolou, inconformada com a perda. Não muito tempo depois, Maria, ainda de luto, descobriu que estava grávida. O filho do seu falecido noivo.
A vergonha e o desespero se abateram sobre ela e sua família, numa época onde uma gravidez fora do casamento era um escândalo. Sua família conservadora e pressionada pela comunidade, decidiu que a única solução era afastá-la. Maria foi enviada para longe, para uma cidade grande, onde poderia dar à luz em segredo e recomeçar sua vida, longe dos olhares julgadores. Lá, ela adotou uma nova identidade, um novo nome: Sofia. Deixou para trás Maria e seu passado doloroso, a dor da perca e a vergonha de uma gravidez solteira. O filho foi entregue para adoção, em segredo, para que ela pudesse ter uma chance de recomeçar. As peças do quebra-cabeça de Sofia começaram a se encaixar de forma dolorosa para Clara. A jovem Maria, o noivo perdido, a gravidez secreta e a entrega do filho para adoção. O segredo de Sofia não era um ato de maldade a Sofia, mas sim de sobrevivência. As cartas que Sofia recebia eram de uma freira que cuidava do orfanato onde o seu filho havia sido deixado. Elas eram atualizações sobre o bem-estar do menino, que agora era um jovem. Sofia, mesmo distante, jamais o esqueceu. A freira, que havia prometido sigilo a Maria, que agora era Sofia, mantinha sua palavra, mas sentia que a mãe tinha o direito de saber sobre a vida do seu filho. Essas cartas eram o único elo de Sofia com o seu passado e com a criança que ela havia sido forçada a abandonar. O relicário continha a foto de seu noivo e dela, antes da tragédia. Era a sua única lembrança física de um amor perdido e de um futuro que nunca aconteceu. O sorriso na foto de uma Maria jovem e feliz era a antítese da Sofia melancólica que Elias conhecia. Clara descobriu que Sofia fazia doações anuais anônimas para o orfanato, garantindo que seu filho tivesse tudo de que precisava. Ela monitorava sua vida à distância, uma mãe invisível, protegendo seu segredo e a criança que ela não podia ter. O peso do segredo era imenso, mas carregá-lo era a única forma de Sofia proteger a todos. Sua nova vida com Elias, a reputação de sua família no passado e, acima de tudo, a vida de seu filho, que crescera em um lar sem o estigma de ser um filho ilegítimo. Clara sentiu uma onda de compaixão por Sofia, uma mulher que havia suportado tanta dor e sacrifício. O segredo não era um ato de deslealdade a Elias, mas um mecanismo de defesa, uma cicatriz profunda de um passado impossível de apagar. Clara foi ao escritório de Elias, o coração pesado, sabendo que o relatório que ela apresentaria mudaria a vida dele para sempre. A verdade era dura, cheia de dor e sacrifício, longe das traições que ele poderia ter imaginado. Ela começou a narrar a história de Maria, a jovem da vila, o amor perdido, a gravidez secreta. Elias ouvia em silêncio, seu rosto impassível, mas seus olhos revelavam a crescente angústia a cada palavra dita pela empregada. Quando Clara mencionou a entrega do filho para adoção e a nova identidade como Sofia, Elias soltou um suspiro abafado. A imagem de sua esposa, uma mulher forte e misteriosa, desabava diante de uma história de vulnerabilidade e de sofrimento. As cartas eram da freira do orfanato, Clara explicou, sua voz suave, sobre o filho dela, e o relicário era uma lembrança do noivo que ela perdeu e de um futuro que nunca veio. Elias se encolheu na cadeira, absorvendo a informação. O fazendeiro estava em choque. Ele havia imaginado um segredo de outra natureza, talvez um romance proibido, dívidas ocultas ou até mesmo um crime. Mas a verdade de Sofia era uma história de coração partido e de escolhas impossíveis. Seu orgulho ferido se misturava com uma onda avassaladora de tristeza e, inesperadamente, de empatia. Ele havia exigido a verdade e agora a tinha, em toda a sua complexidade e dor.
O preço pago por Clara parecia ínfimo perto do custo emocional de Sofia. Elias sentiu um nó na garganta. Ele havia pagado 20 milhões e uma vaca prenha para descobrir a dor de sua esposa, para desenterrar um passado que ela havia tentado tão arduamente enterrar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pesado de culpa e arrependimento. A mansão Montenegro mergulhou em um silêncio tenso nos dias que se seguiram ao relatório de Clara. Elias, ainda processando a verdade, caminhava pelos corredores como um fantasma, evitando o olhar de Sofia, que sentia a mudança no ar. Finalmente, Elias chamou Sofia ao seu escritório, o mesmo lugar onde havia selado o pacto com Clara. O ambiente era carregado de uma emoção reprimida, um ar denso de verdades prestes a serem reveladas, de segredos que não podiam mais ser contidos. Sofia, Elias começou, sua voz rouca, quase irreconhecível. Eu sei. A simples frase, carregada de tudo o que Clara havia revelado, caiu como uma bomba no ambiente. Os olhos de Sofia se arregalaram em choque, a cor fugindo do seu rosto. Ela não perguntou como nem porquê. Apenas sabia que o segredo, tão bem guardado, havia sido exposto. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, silenciosamente, revelando anos de dor e de fardo carregado em silêncio. Elias, vendo-a tão vulnerável, sentiu uma pontada de culpa. Ele a havia forçado a reviver seu trauma, a expor a sua ferida. A raiva que sentia por ela ter escondido a verdade se misturou com uma profunda tristeza e compaixão. Ele falou do noivo perdido, da gravidez, do filho entregue para adoção, do nome Maria. A cada palavra, Sofia se encolhia mais na cadeira, com seu corpo tremendo. As defesas que ela havia construído por tantos anos desmoronavam. Por que você não me contou, Sofia? Elias perguntou, sua voz agora embargada pela dor. Eu teria entendido, eu teria ajudado. Ele sentiu o peso da sua própria obsessão, da sua falta de confiança que o levou a esse caminho. Sofia, entre soluços, finalmente encontrou sua voz. Eu tinha medo, Elias, medo de perder você, de reviver o meu trauma. Eu só queria uma nova vida, uma chance de recomeçar, sem os fantasmas do meu passado. A verdade era dolorosa para os dois. A verdade de Sofia pairava sobre o casamento de Elias, como uma névoa densa, mas paradoxalmente também abriu uma brecha para uma intimidade nunca antes alcançada. A dor da revelação foi imensa, mas a honestidade finalmente estava ali. Elias e Sofia iniciaram um longo e difícil processo de cura. Conversaram por horas, dias, sobre o passado dela, sobre os medos dele, sobre a falta de confiança que os havia levado a essa encruzilhada. A raiva deu lugar ao entendimento. Ele a perdoou por ter escondido o passado dela, e ela perdoou por ter duvidado dela e por ter buscado a verdade de forma tão invasiva. O amor deles, embora ferido, parecia ter encontrado um novo alicerce, mais sólido e transparente. Clara, cumprindo sua parte do acordo, recebeu os 20 milhões de reais e a vaca prenha. Ela usou o dinheiro para cuidar da sua mãe, ajudar seus irmãos e, finalmente, comprar sua tão sonhada casinha, um lar que ela havia construído com suas próprias mãos. Embora carregasse a culpa de ter traído a confiança de Sofia, Clara também sentia que, de certa forma, havia ajudado a desvendar um mistério que assombrava a todos. O segredo, uma vez exposto, permitiu um novo começo para a família Montenegro. Sofia, aos poucos, começou a se abrir mais, a viver de forma mais autêntica. Ela se reconectou com a freira do orfanato e, com o apoio de Elias, começou a explorar a possibilidade de se encontrar com seu filho, agora um adulto. O fazendeiro milionário, que pagou uma fortuna para descobrir um segredo, encontrou não só a verdade sobre a sua esposa, mas também uma nova compreensão sobre o amor, a confiança e os sacrifícios que as pessoas fazem para proteger aqueles que amam. A vaca prenha, batizada de Esperança, pare um bezerro lindo, um símbolo de um novo ciclo para todos.